Olá, o meu nome é Cristina Chagas, sou professora do 4º ano e vou estar com vocês durante esse ano no projeto Educa TV, na escola pela TV. Hoje nós vamos falar, para começar a nossa aula, que vocês estão vindo do 3º ano e nós estamos agora no 4º ano. Vamos rever bastante coisas e vamos aprender coisas novas durante esse ano nas nossas aulas da TV Ipojuca. Hoje nós vamos aprender na nossa primeira aula sobre os números. Os números, por quê? Porque a gente tem que entender no nosso 4º ano até quanto eu sei contar, né? O que eu aprendi no meu 3º ano. Vamos ver que muitas coisas que a gente viu, a gente vai dar continuidade. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Os números, vamos ler aqui comigo. Os números. Você conhece os numerais? Os numerais são esse aqui que vocês estão vendo, que vocês viram o ano passado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, com esses números, nós podemos formar os números que nós quisermos, até quanto nós sabemos contar, e ao mesmo tempo números são infinitos, como a gente sabe. A gente vai usar unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, que nosso 4º ano a gente vai elevando os nossos conhecimentos. Isso é muito bom. Como eu perguntei a você, até quanto você sabe contar? Puxa aí pela sua mente, porque a partir de hoje a gente vai fazer uma longa viagem pela matemática e pelos números. Você sabe escrever aquele número que você sabe falar? Você sabe escrever aquele número que você contou? Você contar até 10.000, você sabe escrever? Vamos prestar atenção e ler junto com a professora Cristina o que está na nossa tela. Você sabe ler e escrever os números naturais? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e temos muito mais. 10, 20, 30, 100, 100 mil, 1000, 100 mil. Então veja a importância da gente conhecer os números e compreender até quanto a gente sabe contar. Para isso, nós sabemos que o número é de 0 a 9 e com esses numerais, nós podemos formar os números que nós quisermos. Vamos agora ordenar os números naturais. Por que logo ordenar? Para a gente entender aquilo que a gente sabe contar, aquele número que a gente sabe contar. A gente tem que entender que ele ocupa uma posição. Se eu sei contar até 9, eu tenho unidades. Se eu sei contar até 10, eu tenho dezenas. Se eu sei contar até 100, tenho centenas. E assim nós vamos elevando. Eu sei contar até 1.000, tenho unidade de milhar. Eu sei contar até 10.000, eu tenho uma dezena de milhar. Então, isso vai elevando e a gente vai aprendendo cada vez mais. Vamos ver aqui. Eu tenho o número 47.195. Veja só, você já pensou nesse número? 47.195. Então, para a gente ver 47.195, nós observamos que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Vamos observar aqui no nosso quadro. Então, se eu tenho 47.195, eu tenho que entender. O meu primeiro número eu tenho unidade. Na segunda casinha eu tenho dezena. Na terceira casinha eu tenho centena. Na quarta casinha eu tenho unidade de milhar.
E na quinta casinha eu tenho dezena de milhar. Professor, esses números estão ficando tão grandes, mas é assim mesmo. No nosso quarto ano, a gente vai elevando os nossos conhecimentos, como eu falei para você, e vai aprendendo cada vez mais. Vamos observar outros números que nós podemos formar com esses mesmos numerais, para você entender melhor o número que tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Se você observar, preste atenção aqui na nossa tela da nossa TV, nós temos o número 1, o 5, 5 de novo, 4 e o 7. Esses números estão na casa da unidade. Os outros números que você está observando aí, 4 dezena. Por que 4 dezena? Porque está na casa das dezenas. Se aqui eu tenho unidade, eu entendo que eu tenho uma unidade, tenho 5 unidades, que é como se você tivesse, vamos pensar um pouco, uma moedinha de R$1. Aqui na minha casinha do 5 é como se você tivesse 1, 2, 3, 4, 5 moedinhas de R$1. Quando a gente vai subindo a casa para a casa das dezenas, eu tenho 4. Eu não tenho mais 4 unidades, eu tenho 4 dezenas. E vamos pensar, se eu tenho 4 dezenas, eu tenho 10, 20, 30, 40. Porque eu aprendi que 4 de 10, eu tenho 4 dezenas, eu tenho 40. Então, vamos pensar que nós temos aqui 41. Aqui nós temos 9. 9 o quê? Centenas. A gente vai juntando de 10 em 10, temos 100. Aqui nós temos unidade de milhar. Se eu tenho unidade de milhar, eu não tenho mais 100. Eu tenho 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Até eu vou contando até que entender que meu número aqui é 7.000. E aqui no meu onde tem um D e um M, que é dezena de milhar, eu entendo que eu tenho quanto? 5? Eu tenho 5 de 1.000. 1.000. Eu tenho uma unidade de milhar, 2, 3 e assim vai. Quando eu vou aqui para a dezena de milhar, eu tenho 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, olha que número, 50.000. E com isso nós vamos aprendendo que nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, que formamos nossas 5 casinhas das classes. Agora vamos entender, não é? Se o meu número 1 é menor e o meu número 10.000, 50.000, 40.000 é o maior, nós entendemos que eu tenho que entender do decrescente para o crescente, que é o número, e ao mesmo tempo entender que ele vai subindo. Como assim? Vamos ler aqui com a professora. Vamos aprender ordem crescente e decrescente? Veja, observe aqui na nossa telinha que temos 10.000, 12.000, 13.000, 15.000. Ele vai o quê? Do menor para o maior. Já na nossa segunda linha, nós temos voltando 20.000, 18.000, 16.000 e 14.000. Com isso nós vamos aprendendo o quê? O número ele tem uma ordem. E temos que aprender a seguir essa ordem para que a gente possa aprender a usar e a resolver umas situações que teremos lá na frente. Agora, para que a gente possa entender melhor aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos tentando buscar na nossa mente, que foi da aula anterior, veja aqui. Nós aprendemos várias coisas hoje. Que coisas foram essas? Vamos dar uma olhadinha. Nós vimos que os números, eles são compostos por esses números que você está vendo aqui, de 0 a 9. Vimos também que nós temos que entender a falar esses números que nós sabemos contar e escrever como a gente fala. Por exemplo, se eu falo 1.000, como é que eu escrevo 1.000? Se eu falo 190, como é que eu escrevo 190? Então, a gente tem que aprender a falar o número corretamente e, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar a escrita correta desses números.
Vimos também que nós vamos contar do menor para o maior. Temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar, e centena de milhar, dezena de milhar, e assim os números são infinitos. Vimos também que nós temos que aprender a ordem, quando eu vou começar da unidade para dezena, para centena, para milhar, e assim vou crescendo, e quando eu vou fazer o caminho de volta, que é o decrescente, que é 20 mil, 18 mil, e assim nós vamos aprendendo cada vez mais. Vamos agora para o nosso desafio. O desafio vai ser uma atividade que a gente vai deixar para vocês aí de casa fazerem, fazer e mostrar à professora. Vamos entender o nosso desafio da nossa primeira aula de matemática do nosso quarto ano, desse ano de 2022. Aqui, ó, desafio. Vamos ordenar números naturais. O que é que você vai fazer? Você vai fazer um quadro de dezena, unidade, dezena, centena e milhar, e vai fazer as 5 ordens que você vai escolher, vai preencher, e vai fazer 5 ordens crescente e 5 ordens decrescente até dezena de milhar. Como assim? Como eu mostrei a vocês, nós temos um quadro, valor de lugar, onde nós fizemos unidade, dezena e centena, e você vai reproduzir aí na sua casa, entendendo que você vai usar 5 classes, 5 ordens, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. E com isso você vai fazer ele crescente, que é do maior para o menor, e vai fazer ele decrescente, que é do maior para o menor. E com isso nós chegamos ao final da nossa primeira aula de matemática. Um bom estudo para vocês e vamos nessa começar as nossas atividades. Até a próxima aula.